refletir, fazer a minha reflexão convosco. Eu concordo plenamente com aquilo que o Heinz disse há bocado, quando disse que um dia, mais tarde ou mais cedo, nós temos que regressar e temos que abstrair do problema do não desenvolvimento apropriado na nossa perspectiva dos países. Concordo plenamente contigo, Heinz, e é isso. Mas eu acho também que há uma coisa fundamental em relação a Cabo Verde, o que poderá ajudar a potencializar o regresso dos quadros, que é a reciclagem dos quadros em Cabo Verde, que é uma coisa que não se faz. Nós temos muitas áreas em Cabo Verde ocupadas por pessoas que estagnaram, que pararam no tempo. Ou seja, pessoas que não preocuparam em atualizar. E muitas vezes os novos quadros que regressam ficam à mercê dessas pessoas, porque são pessoas que já agarraram nos seus postos de trabalho e não dão lugar, entre aspas, aos jovens com pensamentos inovadores. E isso que a Artemisa permite-me contrariar um bocadinho. Eu acho que nós não devemos também pensar nós não devemos ter essa mentalidade do estrangeiro e vou dizer que em Cabo Verde, por exemplo, quando concorremos com um estrangeiro, há mais probabilidade do estrangeiro entrar ao certo lugar e nós não. Eu acho que isso é uma ideia, hoje em dia, um mito, é uma ideia temerária. Porque se formos ver isso, podemos falar dos estrangeiros aqui em Portugal. Nós temos muitos grandes quadros aqui em Portugal. E eu pergunto, será que na hora da escolha pesou o facto de serem estrangeiro ou não? Eu acho que nós temos que tentar ser sempre os melhores. Pelo menos eu penso assim. Agora, se não conseguirmos trabalhar ou não, isso já é outra história, mas temos que pensar sempre em ser melhor, competitivos. E eu acho que Cabo Verde deve primeiro ter a competitividade. Por exemplo, para falar da não reciclagem que não se faz em Cabo Verde, e se me permites, eu conheço muitos grandes quadros de Guiné-Bissau, eu penso que acontece o mesmo na Guiné, e ex-engenheiros militares, que na altura da União Soviética, foram fazer formação e não foram aproveitar. Eu conheço muitos em Cabo Verde. Assim como conheço muitos guineenses em Cabo Verde, muito bem-sucedidos. Isso mostra que não é bem assim, que o estrangeiro, a partir do momento que mostra capacidade, consegue competir com o nacional e vice-versa. E também há uma coisa, isso do que o Valória falou, que eu discordo plenamente. Eu sou apologista que nós não devemos apontar o dedo sempre ao Estado, mas em relação ao Cabo Verde devemos apontar muito mais do que o dedo. Porque eu não sei se tu sabes, num país democrático, quando nós elegemos os membros dos Estados, estamos a dar um voto de confiança a essas pessoas. E quando as coisas não correm bem, são eles que devem responder por essa responsabilidade. E nós sabemos muito bem, o fator C em Cabo Verde acontece devido à má política de gestão social que existe em Cabo Verde. A política de favorecimento, que é uma coisa que não existe. Por exemplo, eu conheço muitos quadros que regressaram e voltaram para Portugal. Muitos, porque não conseguiram trabalhar. E Jorge, se me permites, eu posso dar um exemplo de Jorge. Não, voltaste. Eu vim com a bolsa. Sim, mas estou a dizer, voltaste para Cabo Verde e não conseguiste trabalhar na tua área. Por exemplo. Não, só para dar um exemplo. És formado em museologia. Sim, mas... É uma área em Cabo Verde onde nós precisamos de técnicos. Podia ser aproveitado. Desculpa se interferir, mas podia ser aproveitado. Eu conheço, há muitas áreas em Cabo Verde que estão desaproveitadas. E é claro que quando as pessoas vão para Cabo Verde, regressam para Cabo Verde e não conseguem trabalhar nessas áreas, a tendência é saírem para fora, a sobrevivência, o que é natural, o que é naturalíssimo. E em Cabo Verde não existe a parte do concurso público. O concurso público é uma fachada, nós sabemos disso. Podes concluir também. Então fico por aí, para não dizer coisas mais